Eu não vou me demorar, não. Porque, de verdade, Marcos capítulo 4, versículo 26. Diz assim: disse ainda, todos acharam? Marcos capítulo 4, versículo 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim. Diga assim: o reino de Deus é assim. Diga de novo: o reino de Deus é assim. Amém. Só até aí. Como se um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia. Diga, de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Senhor, nós demos a tua bendita palavra e pedimos que o Senhor traga revelação aos nossos corações. Em nome de Jesus, diga amém. Pastor, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é a soberania de Deus. O reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. A igreja está inserida no reino de Deus, amém? O reino de Deus engloba tantas coisas. Agora, a Bíblia diz que existe uma forma do reino de Deus se materializar em nosso meio, do reino de Deus ser um reino efetivo em nosso meio. Veja bem, fora do reino, cada um faz o que quer. Mas nós que entramos no reino de Deus através do sacrifício de Jesus, nós temos que entender que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Vira para o teu vizinho e fala assim: o reino de Deus é como se alguém lançasse uma semente. Amém. A Bíblia diz lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, que Deus nos transportou do reino das trevas e fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos do reino do diabo, do reino das trevas, e fomos transportados para o reino de Deus. Esses irmãos que foram batizados aqui esse fim de semana, essas 50 pessoas quase batizadas esse semestre, eles foram transportados, porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Eles foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. Agora eles estão debaixo de um governo espiritual. Por quê? Porque através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus, nós fomos transportados para o outro reino. Vira para o seu vizinho e fala assim: você foi transportado para outro reino. Quem crê, diga amém. Agora, esse reino, ele tem as suas leis próprias, ele tem a sua maneira de ser ativado. Esse reino precisa ser ativado no nosso meio. Mas olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 12. Ainda falando desse reino de Deus, Lucas capítulo 12. Diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Diga amém. Irmãos, o reino de Deus não foi dado para as pessoas mais importantes dessa terra. O reino de Deus não foi dado para as pessoas que têm muito dinheiro. O reino de Deus não foi dado para aquelas pessoas que têm um grande domínio, uma grande autoridade. O reino de Deus foi entregue a um pequeno rebanho.
O reino de Deus foi entregue para aqueles que têm coração humilde de reconhecer que só o Senhor é Deus. Quando você se humilhou e você reconheceu que só o Senhor é Deus, então você, como pequenino rebanho, Deus resolveu te dar o reino. Vira para o seu irmão, chacoalha ele e fala assim: Deus resolveu te dar o reino. Deus concedeu o reino. O que é o reino? É o governo, é a autoridade, é a cura, é a saúde, é a vida, é a prosperidade, é o batismo com o Espírito Santo. O reino de Deus é a glória de Deus, é a presença de Deus, é a manifestação do Senhor na nossa vida, em nosso meio, trazendo alegria, paz e prosperidade. Alguém pode dizer amém? Amém. Olha o que diz a Bíblia, a característica desse reino. Romanos capítulo 14, versículo 17. Falando sobre o reino de Deus, diz que esse reino é assim. Romanos 14, esse reino que Deus nos deu a esse pequeno rebanho. Nós não somos merecedores de nada, amém? Pela graça o Senhor nos alcançou. Quem era você antes de conhecer a Deus? Quem você é hoje? Nós não merecíamos tão grande salvação, mas esse reino chegou até aquele que é pequeno rebanho, aquele que se humilhou, aquele que reconheceu, aquele que tem um coração manso e humilde, ao ponto de dizer só o Senhor é Deus, amém? Olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo 17. Qual é a característica desse reino que o Pai nos deu? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. Alguns ficaram tristes agora. Mas o reino de Deus não se resume naquilo que nós comemos, naquilo que nós bebemos, nas coisas materiais. Mas o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Alguém pode dizer amém? Amém. Diga justiça, paz e alegria. Vira para o seu irmão, como profeta do Senhor, olha para ele e fala assim: você está inserido no reino de Deus. Fala assim: o Pai se agradou em te dar esse reino. Agora fala para ele assim: o reino é paz, receba paz. É justiça, Deus vai operar a justiça na sua vida. E é alegria. Chacoalha ele e fala: alegre-se no Senhor. Você está no reino de Deus. Outra vez vos digo: alegre-se no Senhor. Celebra Ele, dá um júbilo de glória, dá uma declaração de fé, dizendo que só o Senhor é Deus, e você está dentro desse reino. Aleluia. Fala assim: eu tenho o reino. Fala assim: esse reino está dentro de mim. Amém. Agora fala assim: esse reino precisa ser ativado. Amém. E o que ativa o reino de Deus? Volta para Marcos capítulo 4. Não vamos sair de onde a gente começou a ler. Pastor, o que ativa o reino de Deus? Então, para que você possa ativar, por quê? Porque esse reino está dentro de você. Você já está curado, você já está liberto, você já tem prosperidade, você já está abençoado, porque o Senhor já tem te abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pastor, eu já sei disso, mas esse reino precisa ser ativado. Fala para o teu vizinho, chacoalha ele, fala assim: o reino precisa ser ativado na sua vida. Como é que esse reino, essa justiça, essa vida, essa alegria, essa paz, essa prosperidade é ativada na minha vida? Está escrito aqui, versículo 26. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente. Então, para ativar o reino, tem que lançar a semente. Então, fala para o seu irmão assim: você está aprendendo que para ativar o reino, você tem que lançar a semente. Fala para ele. O reino de Deus funciona assim. Você tem que lançar a semente. Essa semente já está dentro de você, mas você tem que crer. Você tem que tomar posse dessa semente. Você tem que lançar essa semente. Quem está entendendo, diga amém. Esse reino é a semente que você lança, e ela vai produzir a teu favor. Porque como acontece no mundo natural, também acontece no mundo espiritual. Para quais coisas funcionam isso? Funciona o reino.
para todas as coisas. Diga, para todas as coisas. O reino de Deus é ativado por sementes, como o homem lança semente à terra. Esse é o primeiro ato, esse é o ato. Tudo começou com Deus. Deus disse, haja luz. Palavras são sementes, diga, palavras são sementes. Tudo foi criado pela semente, que é a palavra de Deus. Deus disse, havia trevas na face do abismo. Deus disse, haja luz. Então, as suas palavras são sementes. Pastor, como é que eu ativo o reino de Deus na minha vida? Irmão, estou sentindo o fogo de Deus aqui nessa noite. Como que você ativa o fogo de Deus, o reino de Deus dentro de você? Através da confissão da palavra. Você tem que lançar semente. Fala, eu preciso lançar semente. Diga, palavras. Diga mais alto, palavras são sementes. Você acorda de manhã com um bico de papagaio, com bico de arara, dor na coluna, dor na direita, na esquerda, cansaço, indisposição. Você levanta, aleluia. Você fala assim, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que hoje é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e serei vitorioso, serei próspero, em nome de Jesus. Vai dormir, está sem sono, declara a palavra do Senhor, lança a semente para que o reino seja ativado. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. Ativa o reino dentro de você. O Espírito Santo quer falar muito com você nessa noite. Diga, palavras são sementes. Da mesma forma que o reino de Deus é ativado, o reino das trevas também é ativado por aquilo que falamos. Se você fala, não consigo, não dá, não vai dar certo, eu sou o pior dos piores, eu nasci para sofrer, eu sou ovelha negra da família, ninguém me ama, ninguém me gosta, ó dia, ó céu, ó mês, ó ano, ó azar, ó século, eu sou um amaldiçoado mesmo, nada dá certo para mim. Você está ativando o reino das trevas sobre a sua vida, porque o reino é assim, o reino é como um homem lança semente na terra, pelo amor de Deus, olha o que a tua boca está falando. Se você começar a murmurar e reclamar, você está atraindo um outro reino para governar sua casa, sua família. Mas quando você diz, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, eu creio que o meu Redentor vive, por certo se levantará, eu creio que o choro dura a noite toda, mas a alegria vem pela manhã, e você começa a declarar a palavra, essa palavra vai começar a ter efeito na sua vida. Hoje eu fui andar com a minha esposa. Andei 1 hora. 1 hora. Estávamos andando, nós dois, de mãozinha dada. E ela falou assim, vamos ativar o reino. Ela nem sabia do que eu ia pregar. Ela não falou, vamos ativar o reino. Ela falou assim, vamos confessar a palavra? Eu falei, vamos. Ela falou, você conhece algum versículo assim, grande, que você já decorou? Eu falei, conheço, então fala. Aí eu comecei a falar para ela assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se transporte, ainda que os mares esbravejam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu comecei a falar, aí ela falou, o que foi? Eu falei, não sei, estou sentindo algo diferente aqui, porque o reino foi ativado, quem entendeu? Eu comecei a andar, falei, nossa, estou com vontade de orar em línguas aqui, comecei a orar em línguas. Falei, que bom orar em línguas, que bom ativar o reino. Eu falei, fala um versículo, ela falou um versículo lá, ela começou a ativar. Irmãos, você ativa o reino de Deus dentro de você, a paz, a justiça, a alegria, a vida de Deus, quando você confessa. Estão entendendo a palavra? O reino de Deus foi nos dado já. Você não tem paz, não é culpa de Deus, é culpa sua. Você não tem prosperidade, não é culpa de Deus. E o problema está com você. Não é Deus que lança a semente, Ele já lançou a semente dentro de você. Você tem que semear ela. Ele já te deu a semente. Entenda o que eu estou falando, né? Vem cá, irmão. Irmão converteu. Deus tem um plano na vida desse irmão, amém? De paz. Deus tem uma mulher maravilhosa para ele. Olha como... Ele chegou triste aqui, eu falei isso, ele já sorriu, tá vendo? Então,
Deus tem prosperidade, um emprego abençoado, uma vida de alegria, de paz, de unção espiritual, amém? Então ele converte. Tudo isso que Deus tem para ele é o reino de Deus, amém? Fala assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Alguém pode aplaudir o Senhor? Então, veja, eu estou com uma cesta de sementes, amém? Eu sou Deus. Você entrou no reino agora, recebe essa cesta. Você tem paz, prosperidade, saúde, vida, unção, alegria. Tudo está aqui, em forma de semente. Agora você, dentro do reino, precisa semear. Aí ele começa a semear a palavra, amém? E aí ele vai se apropriando do reino de Deus, que já está dentro dele. Mas ele, como homem, ele precisa ativar. Aleluia, aleluia. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim: em nome de Jesus, ativa o reino de Deus em você. Obrigado. Ative esse reino, pelo amor de Deus. A alegria, a paz, a felicidade já está dentro de você. Deus já deu em forma de semente. Olha o que diz o texto. Verso 27, depois dormisse e se levantasse, diga, de noite e de dia. De noite e de dia, pastor, o que é noite e dia? O que está representado aqui? Noite e dia representa os momentos de alegria e os momentos de tristeza que passamos na vida. Quem não passa lutas, tribulações, momentos de dificuldades, não é verdade? Lembra quando você passou aquele momento de dificuldade? Lembra? Lembra, Ricardo? Estou olhando para o Ricardo aqui agora, lembrei. Lembra quando você foi comprar aquele sítio lá abençoado, que é uma bênção hoje? Você lembra quando você estava cortando a grama? Em vez de você cortar a grama, acabou cortando o pé, lembra? Não é? E aí voou o dedão para todo lado. Foi um momento difícil, não foi? Um momento de trevas, de noite. Eu me lembro quando a minha esposa ficou enferma. Você lembra? Tem momentos difíceis que nós passamos em nossas vidas, amém? Momentos difíceis. Mas não tem problema não. Continua semeando. Porque vai vir noite, vai vir dia. Mas isso não muda o efeito da semente. Porque se ela cair na terra, ela vai produzir a 10, a 50 e a 100 por um. Quem crê, diga amém. Você crê nisso? Não importa. O lançar a semente não depende da circunstância. O lançar a semente não depende se é dia ou se é noite. Dia e noite vai vir sobre as nossas vidas. Nós estamos nessa terra, sujeito a todas as coisas. Noite e dia virão, mas isso não importa. Nós devemos continuar lançando essa semente, que essa semente vai ativar o reino de Deus dentro de nós. Pode durar a noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Quem está entendendo tudo, diga amém. Então, como é que funciona? Então, o primeiro ato é nosso. Por exemplo, não vou abrir, só vou citar. Tiago capítulo 4, versículo 8 a 10. Deus disse assim, na palavra: achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Quem que ativa o reino? É Deus ou é você? Boa pergunta, pastor. Você está em dúvida do que eu estou falando, né? Mas a Bíblia diz em Tiago: achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. É Deus que se achega a você, ou você que se achega a Deus? Então, primeiro é você lança a semente. Se você dobrar o seu joelho na sua casa, você não tem experiência nenhuma com Deus, você falar assim: Espírito Santo, me traz experiências com o Senhor. Espírito Santo, me revela a tua palavra. Espírito Santo, Deus, me abençoa nesse dia. Cumpra o teu propósito na minha vida. Espírito Santo, coloca alegria no meu coração, paz, felicidade. Eu declaro a palavra de Deus, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Você pode estar seco como um deserto, mas o seu coração vai começar a se orvalhar com a unção, com a vida do Espírito Santo, porque você busca a Deus, o Senhor vem e te visita e derrama unção e glória sobre a sua vida, e você fica alegre, fica feliz. Então você que começa. Estou lembrando aqui de uma frase, uma visão que está me vindo agora, nessa pregação.
É assim, quando eu era pequeno, né, que eu brigava com alguém, e alguém ia julgar a briga, perguntava assim, quem começou a briga primeiro? É assim ou não é? Quem deu o primeiro tapa? Irmão, quem tem que dar o primeiro tapa é você. Você tem que abrir a boca. A Bíblia diz assim, abra a tua boca e eu a encherei. Agora, eu quero de Deus. Você fala assim, então na hora da adoração, então receba de Deus. Não recebe nada, boca fechada não recebe nada. Por quê? Porque você não lançou a semente. Por isso que muitas vezes na adoração, o pessoal que fica só olhando o pessoal cantar, não recebe de Deus. Tem uma glória no louvor, tem uma glória na adoração. Por exemplo, eu estou ministrando aqui, quando eu falo uma palavra incisiva, uma palavra profética revelada, muitas pessoas nem dão bola, ficam olhando aí, ficam mexendo no WhatsApp, né? Mas as pessoas que estão aqui ligadas no que eu estou falando, estão amém. Quando você fala amém, você está ativando essa palavra dentro de você, porque amém significa que assim seja. Então quando você ouve alguém dar uma palavra profética, você fala, glória a Deus, amém, é isso mesmo, aleluia. Aquela palavra declarada entra em você, se torna reino dentro de você. Fala assim, o reino de Deus é assim. Chacoalha seu irmão e fala assim, você entendeu agora? Não fica esperando Deus não. Você tem que ter uma atitude. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra revelada? Você tem que ter a atitude correta. Então, pastor, eu estou frio. Eu acho que o culto está frio. Não, o culto não está frio. Sabe por quê? Quem faz o culto é você. O pastor está frio. Não, o pastor não está frio. Eu estou aqui queimando. Quem está frio é quem não ativa. Se você entrar aqui, ficar me ouvindo, entrar por aqui, sair por aqui, sabe aquelas ambulâncias? Fica assim sua vida. Mas quando você fala amém, que assim seja, aleluia, eu recebo essa palavra. O que foi, irmão? Recebi. O que é, irmão? Usa essa palavra para mim. Segura aí, aleluia. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu fui pregar em alguns lugares que eu estava pregando, alguns levantavam. Eu falava uma palavra profética, o irmão levantava, aleluia. Eu falei, recebe, irmão. Quem pular mais alto recebe. O irmão pulou mais alto do que todo mundo lá. Por quê? É uma forma de você ativar o reino. Fala assim, o reino de Deus é assim. Amém. Como se um homem lançasse a semente. Diga, palavras são sementes. Diga, atitudes são sementes. Agora eu vou entrar mais profundo, presta atenção. No reino de Deus, quem estabelece a medida é você. Vou repetir. O tanto de Deus que você precisa ter, é o tanto de Deus que você semear. É o tanto que para Deus você semear. Está claro isso aqui ou não? Diga assim, no reino de Deus, não há preferências. Fala para o teu vizinho assim, Deus não tem filhos prediletos. Fala assim, é uma questão de lançar sementes. Então, por exemplo, se uma pessoa está crescendo mais do que a outra, é porque ela está orando mais. Se uma pessoa está entendendo mais a Bíblia, é porque ela está lendo mais a Bíblia. Se uma pessoa está com mais unção, é porque ela está jejuando mais. Se uma pessoa está dentro do reino de Deus, usufruindo de prosperidade, é porque ela está aprendendo a semear no reino de Deus. Então, a medida da bênção de Deus, não é Deus que determina, é você que determina. Deixa eu tornar essa palavra mais clara. Abra em Lucas capítulo 6, para você entender melhor. Lucas capítulo 6, versículo 38, diz assim, dai, diga dai. Dar é o quê? É uma forma de você semear. Aqui não está falando de dinheiro, é qualquer coisa. Dá tempo, dá misericórdia, dá justiça, dá a sua alegria, o seu cuidado, a proteção para alguém, um tempo de qualidade para sua família, para sua casa, para sua esposa, para o seu filho. Dá!
E dar-se-vos-á. O que diz? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quem entendeu, diga amém. Então no reino, e continua, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Alguém pode dizer amém? Então, como é que essa medida do reino se manifesta na minha vida? Na medida que eu lanço a semente. Então, se eu tiver um coração para dar, um coração generoso, então o que vai acontecer? Quem estabelece a medida sou eu. Quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado. Quem entende isso, diga amém. Por exemplo, você só pode receber perdão de Deus se você der perdão. Abre Mateus capítulo 6, versículo 14. Olha como funciona essa lei do reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15, Mateus 6, se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu pergunto para você, quem que perdoa primeiro, é você ou é Deus? Não, segundo essa palavra, quem perdoa primeiro? Deus, irmãos, presta atenção. Vamos de novo ler o versículo 14. Olha a revelação da palavra. Mateus 6,14. Diga assim: porque se eu perdoar os homens as suas ofensas, o meu Pai me perdoará. Então, o perdão de Deus começa onde? Em Deus ou no homem? Quer ativar o reino? Eu sinto que eu não fui perdoado por Deus. Também está magoado com o pai, com o vizinho, com a sogra, com o papagaio, com o cachorro que mordeu o seu calcanhar. Está magoado com todo mundo. Como é que você quer receber o perdão de Deus? Não tem como. Porque o reino de Deus, o perdão de Deus é ativado, você recebe paz no coração, a sua mente fica bem, você fica sem acusação nenhuma, você fica com a mente limpa diante do Senhor, uma consciência limpa. Quando você tem um coração disposto a perdoar, você recebe o perdão de Deus. Agora, diga, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente do perdão. Quantos gostam de ser perdoados por Deus? Você faz alguma coisa errada durante o dia? Ou você é santo assim, espiritual total? Ou você erra de vez em quando? Quando você erra, você fala, pisei na bola. Você não fala, Deus me perdoa? Sim ou não? Você é falho? O ser humano é falho? Então você precisa de perdão? Deus quer te perdoar? Agora eu vou te falar, ele só vai te perdoar se você perdoar quem também pisa na bola com você. Por isso que tem pessoas que dizem que recebem perdão de Deus, estão magoados, estão amargurados. E sabe que eu descobri? Isso por uma revelação e estudando casos. Pessoas acometidas de câncer são pessoas muito magoadas, muito machucadas. Pessoas que não perdoam, pessoas que têm dificuldade, que ficam com aquela marra no coração. Não digo todos os casos, quem entendeu diga amém. Porque acaba acontecendo isso, verdade que eu estou falando, irmãos. No púlpito aqui dessa igreja, pela unção do Espírito Santo, libera o seu coração, perdoa as pessoas, perdoa seu marido, perdoa o seu filho, perdoa as pessoas para Deus perdoar e o reino ser ativado com alegria, com paz, com felicidade na sua vida. Diga assim, no reino, eu estabeleço a medida. Então, é da forma com que você julga que você vai ser julgado. Pastor, como é que Deus vai me julgar no tribunal de Cristo? Todos vão ser julgados. Todos os crentes vão ser julgados no tribunal de Cristo, diz a Bíblia. Mas como é que Deus vai me julgar? Como você julga. Então aqui, eu estou encerrando, tá? Tem uma história no Antigo Testamento que mostra isso com clareza. Porque da forma com que a pessoa julgou uma situação, ela foi julgada por Deus. Então você tem que exercer misericórdia para você ter misericórdia. Mas pastor, a pessoa me traiu.
e daí? Perdoa. Amém, para que você fique em paz. Uau, eu não sei se você está entendendo essa palavra dessa noite. Pelo amor de Deus, olha, abra aqui comigo em 2 Samuel, capítulo 12. Diz assim, o Senhor, 2 Samuel 12, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia uma cidade com 2 homens, um rico e um outro pobre. Diga, um homem rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve o quê? Ser morto. Fala assim para o seu irmão, julgar é fácil. Às vezes nosso julgamento é muito duro com as pessoas. Às vezes você tem dificuldade de perdoar as pessoas, e você quer que as pessoas paguem por aquilo que elas fizeram, e muitas vezes elas não vão pagar, porque você tem que exercer misericórdia. Davi foi duro, sim ou não? Mata esse homem que pegou a cordeirinha daquele pobre, quando ele era rico tinha muita cordeirinha. Versículo 7. Então disse o profeta Natã a Davi, tu és o homem. Diga, uau. Tu és o homem. Olha, a medida que ele julgou é a medida que ele foi julgado. Presta atenção aqui. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Misericórdia. Agora pois não se apartará, olha o julgamento agora, agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher, assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Diga, misericórdia. Foi exatamente isso que aconteceu, meu Deus, porque tu fizesses em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Uau! Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás, mas posto que com isso desse motivo a quem blasfemasse os inimigos do Senhor, seu filho que te nascerá morrerá. Então Natã foi para sua casa. Diga, misericórdia. O que Davi disse? Quem fez isso tem que morrer. Deus falou, então tá bom, vou matar. Não mateu não, Senhor, tá bom. Se arrependeu, se arrepende, mas teu filho vai morrer. O filho não, ele ficou 7 dias jejuando. Olha que Davi, quando jejuava, ele entrou no templo do Senhor para jejuar, para orar. Olha como quando Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele entrou para jejuar, para orar. Mas o que aconteceu com Davi? Com o filho de Davi? Morreu. Depois de 7 dias o filho morreu, porque o julgamento que veio sobre a casa de Davi foi o julgamento que ele fez sobre aquele homem que tinha pegado aquela ovelha, que era ele próprio. Põe a mão no seu irmão e fala assim, à medida que você julga, você será julgado. Quem está entendendo o princípio do reino de Deus? Se você for severo com as pessoas, Deus vai ser também com você. É Deus mesmo. Olha o que diz o texto aqui, ó. 2 Coríntios 9:6. Aí já entra a questão de finanças, mas envolve tudo.
Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 9:6. Diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, quer dizer, se você entrega pouca oferta, dá um dízimo de 5%, dá um dízimo de 1%, vou repetir o texto. Isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também. Você percebe? Se você for raquítico na hora de você ofertar, Deus também vai ser com você na hora de te abençoar. Agora você ficou em silêncio, né? Eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá, tinha lá caixa de som, que a gente tinha lá, 5 microfones, um monte de coisa, tudo nova. Eu não tinha certeza que eu ia retomar o trabalho lá. Aí, toda aquela parafernália custava bastante dinheiro, talvez uns $8.000. Aí o pastor que estava abrindo uma igreja lá, chegou para mim e falou: pastor, você pode me abençoar? E eu falei: posso. Ele falou assim: você me vende isso, mas eu não tenho $8.000 para te pagar. Aí eu falei: tá bom. Eu falei: quanto você pode pagar? Ele falou: 2.500. Eu falei: tá fechado, eu vou te abençoar. Ele falou assim: só que eu não tenho dinheiro agora, eu posso pagar em 5 vezes. Eu falei: tá abençoado, pode pegar tudo que você precisa aqui. Agora eu vou te contar o segredo. Eu ativei o reino de Deus na minha vida. Sabe o que aconteceu? Depois de uma semana, o pastor americano falou: a igreja é sua, os instrumentos são seus, usa toda a nossa estrutura de graça. Percebe como é que se ativa o reino? É assim. E não adianta você orar. Você já viu, irmã, aquelas orações que nunca Deus responde? Mas Deus não responde, por quê? Porque existe um princípio. Ele está dizendo: Senhor, Senhor, me faz prosperar. Cadê a semente? Senhor, me faz prosperar. Cadê a semente? Senhor, as pessoas não estão me perdoando. Você não está perdoando, cadê a semente do perdão? Senhor, eu preciso que as portas sejam abertas, as pessoas me perseguem. Você tem perseguido pessoas. Como que eu posso? Eu não consigo te abençoar. A Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre você e Deus. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Quem entendeu, diga amém. Diz o texto da palavra de Deus. Então, tudo que você faz, pode ter certeza, essa semente, fala assim: semente é algo poderoso. Fala assim, chacoalha seu irmão, fala para ele: semente é um negócio poderoso. Quando você lança a semente, Deus está comprometido em te abençoar. Outra coisa, você estabelece a medida do juízo de Deus. Da forma com que você julga as pessoas, você vai ser julgado. Você diz assim: ah, mas Deus está sendo muito duro comigo. Deus diz: não é eu que estou sendo duro com você, é você que está sendo duro com as pessoas. Quem que é que estabelece a medida do reino? É Deus ou é você? Você. Deus é. Fala para o seu irmão assim, fala assim: você está aprendendo algo nessa noite, uma chave espiritual para mudar a sua vida. Dá um glória a Deus e aplauda o Senhor. Mais forte. Olha. Amém. Fala assim: eu preciso ativar o reino de Deus dentro de mim. Por exemplo, a Bíblia diz que nós viemos da onde? Do pó da terra. Diga: do pó da terra. Então cada um de nós somos um pedaço de chão nas mãos do outro. Fala assim: você é uma terra na minha mão. Fala para o outro irmão: você é uma terra na minha mão. Olha a revelação. Checalamassou. Sabe o que é? Quem está do seu lado? A sua esposa é uma terra que você tem que semear nela. Se você quer uma esposa alegre, semeia alegria nela, dá dinheiro para ela. Quer ver? Quer ver como isso funciona? Pode continuar aqui mais um pouco? Olha,
Se você comprar o presente que a sua mulher quer e gosta, seja geladeira, seja sapato, seja o que ela vai se alegrar. E depois, garanto para você vai ficar muito alegre. Agora, presta atenção. Como que a esposa semeia? O marido é um terreno. Semeia nesse terreno. Ah, mas meu marido não me dá amor. Dê amor a ele. Mas meu marido não compreende. Compreende você. Mas meu marido é duro. Seja leve com ele. Eu vou falar uma coisa para você. Você vai ativar o reino de Deus pela semente. A semente tem poder. Eu contei até para os irmãos aqui. Contei para eles na reunião de liderança nossa. Quando eu estava no interior, fui passar as férias lá com meu tio, lá na fazenda, lá perto de Barbacena. E no meio dos cafezais assim, tem aqueles pés de melancia, né? E eu perguntei assim para o meu tio, quem que plantou esse pé? Ele olhou para mim e falou assim, esse, uai. Eu falei, mas de onde veio esse pé de melancia? Aí ele explicou, né? Ele falou, é o seguinte, aqui no meio da roça, a gente quando tem que fazer as necessidades, a gente escolhe um cantinho, é verdade, vai lá, faz a necessidade e cobre com terra. Aí ele falou, agora entendi de onde surgiu. A semente veio e ainda veio adubada. Fala assim, você já percebeu? Nas beiras de estrada, como tem pé de fruta? Sabe por quê? Porque você chupa a mexerica e fica jogando o caroço para fora. E nasce, irmãos, fala assim para o seu irmão, põe a mão no ombro dele e fala, a semente é poderosa. Pode aplaudir o Senhor, ela nasce. Não tem jeito, ela vai nascer. E olha, não tem como não nascer. Amém? Então, seu marido, sua esposa, seu filho, sua sogra, é uma terra fértil, lança a semente. Amém? É uma oportunidade que você tem. Você tem a oportunidade de plantar na vida do seu cônjuge, para obter sustento da sua alma. Irmãos, eu sou um homem feliz, mais feliz no meu casamento, como diz o mineiro. Pensa num homem feliz. Sou eu. Sou feliz no meu casamento, porque eu semeio na minha esposa. Falei, arruma esse cabelo aí, mulher. Vai comprar chapinha, vai comprar tinta. Vai, quer fazer academia, faz academia. Mas não tem dinheiro, vamos subir a escada do prédio. Vem junto comigo, eu vou te ensinar. Para tudo tem um jeito, diga amém. Mas não tem dinheiro, pastor, não tem dinheiro, mas você tem criatividade, diga glória a Deus. Sabe, essas coisas que Deus vai te dando. E aí minha esposa é uma esposa abençoadíssima, ela é muito feliz comigo. Acredite. Uau. Diga amém. Não existe casamentos, lavouras, que é o casamento, abençoadas, sem trabalho. Você tem que semear no seu casamento. Atitudes são sementes, ações são sementes, palavras são sementes. Diga, atitudes, ações e palavras são sementes. Amém? E interessante que colheremos segundo a espécie da semente que plantamos. Está lá em Gênesis 1:12. Cada árvore produz segundo o seu fruto. Você planta amor, paciência, bondade, misericórdia, amizade e prosperidade, você colhe. Você planta ódio, mágoa, ressentimento, amargura, briga, desrespeito, você vai colher isso também. Diga comigo, colhemos o que plantamos. Diga assim, nunca colhemos na hora que plantamos. Diga assim, sempre colhemos muito mais do que plantamos. Então, a colheita sempre é maior do que o plantio. Se você planta ódio, você vai colher ódio muito maior.
Você já viu alguém que está brigando em casa, marido e mulher? O marido fala assim: você é uma burra. O que ela faz? Ela pega a panela de pressão e joga na cabeça dele. Então você percebe que a resposta é maior do que a semeadura. A colheita é sempre maior do que a semeadura. Chacoalha seu irmão e fala assim, o reino de Deus é assim. Amém. Agora, para encerrar, olha, abra em Mateus capítulo 7. Nós vamos orar sobre essa palavra. Espero que Deus tenha falado com você hoje. Mateus capítulo 7. Pronto. Olha o que Jesus falou. Meu Deus. Debaixo dessa revelação, veja esse versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis, Mateus 7,12, que os homens vos façam, o que tem que estar dizendo? Assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Deixa eu falar aqui o que esse texto está querendo dizer. No Velho Testamento tinha de mais de 600 leis e preceitos. Jesus vem e resume todas as leis, todos os preceitos, todos os mandamentos numa coisa só. Ele resume tudo na lei da semeadura. Ele falou assim, debaixo dessa lei da semeadura está a lei e os profetas. Tudo está debaixo dessa lei. Jesus está querendo dizer o seguinte para nós: tudo se resume num princípio só. Você estabelece o mundo espiritual na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Entendeu o que eu falei? Está resumido. Jesus falou assim: pega a lei e os profetas. Tudo se resume numa coisa: o que você quer que os homens façam para você, faz você primeiro para eles. Amém. Então, por exemplo, aí isso vai regrar a tua conduta de vida. Então, por exemplo, você tem que pensar assim: eu vou fazer isso, mas eu gostaria disso para a minha vida? Eu gostaria de ficar mentindo, enganando uma pessoa? Fala, não, então eu não vou enganar. Eu gostaria de que alguém mentisse para mim? Então eu não vou mentir. Eu gostaria de ser falso com as pessoas? Como vai? Sobe aqui para tocar, bonitinho. Olha, se eu não gosto de ser falso, eu não gosto que a pessoa seja falsa comigo, eu não posso ser falso com a pessoa. Você veio muito rápido. Quem entendeu a palavra? Então, o que você quer? O que você quer na sua vida? Faz você primeiro. A Bíblia diz assim, que quando o teu inimigo tiver fome, chuta o traseiro dele e manda ele para os quintos dos infernos. É isso que a Bíblia diz? Quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Esse negócio é poderoso. Quando ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, diz o texto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixa o mal vencer. Vence o mal com o bem. Você pode aplaudir o Senhor? É o que a Bíblia diz. Agora, pastor, quem que é a semente? Jesus foi a semente. Ele disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda semente tem um princípio de morte. Diga, toda semente tem um princípio de morte. Ela precisa ser lançada para morrer. Amém? Como é que você consegue ser pacificador quando tua esposa te provoca, quando teu filho te provoca, quando as pessoas te provocam? Você tem que morrer. Se você não morrer, você não consegue ser pacificador. Você vai arrumar briga, confusão, discórdia, inimizade, porfia. Quem entendeu, diga amém. Então, toda semente tem um princípio de morte. Então, Jesus teve que morrer, ele é a semente. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quem é a semente de Deus? Sabe quem é? Vira para o irmão que está do seu lado, fala assim: eu e você.
Se você morrer, você vai conseguir ativar o reino de Deus na sua vida. Mais forte, se você crer. Aleluia. Pastor, fica em pé. Pastor, é fácil semear? Não, não é fácil. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Salmo 126. Aleluia. Quem sai chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo colhendo os feixes. Vou dar um testemunho aqui. Vem cá, Kleber. Vem aqui, Kleber. Eu vi o Kleber aqui e senti dar esse testemunho. Como é que o Kleber veio para a igreja, irmãos? Vem cá, Kleber. Como é que ele veio? Quem lembra? Quem lembra do Kleber? Estava preso nas drogas, no vício. Vem cá, Kleber. Não é? Vida destruída. Não vou nem deixar ele falar, senão ele vai querer pregar aqui. Mas ele semeou. Sabe o que ele semeou? O coração dele para Deus. Deus restaurou a vida dele. Hoje ele é caseiro lá do sítio. Mora numa casa de 5.000 metros quadrados, com piscina. Aleluia. Vamos aplaudir. Isso é maravilhoso. Eu falei para ele. Ele é um homem abençoado. Tem um carro agora, né? Moto. Tem uma moto. Aleluia. Só falta um jet ski. Você se sente um homem abençoado? Sinto. Muito. Sabe por quê? Porque um dia ele foi transportado para o reino de Deus. E Deus encheu o coração dele de sementes. O Kleber, eu sei que ele é uma pessoa generosa. Eu não preciso, é só de olhar para ele e ver a atitude dele, é generoso. Ele sempre semeia, não é, Kleber? Sempre. Deus tem abençoado ele. Está aqui um testemunho vivo de que ele é uma semente que está dando fruto. Você pode aplaudir o Senhor? Mais forte, se você crê que tem poder nessa palavra. Quantos irmãos nós temos aqui nessa noite que podem dar testemunho aqui? Quantos? Vários irmãos. Do que era a vida deles antes e o que é hoje. O que eles semearam. Você quer ativar o reino de Deus na sua vida? Quer ativar o reino de Deus? É tão poderosa essa palavra. Jó estava sofrendo. Tinha câncer da cabeça aos pés. E a Bíblia diz que quando Jó, os amigos que julgaram Jó, falaram coisas boas e falaram coisas ruins também. Mas quando os amigos que julgaram Jó, os 3 amigos dele, ele começou a orar. Os amigos, você é pecador, você está sofrendo, está amaldiçoado. Quando ele parou de julgar também os seus amigos, porque estavam julgando ele, e começou a orar por ele, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. O que ele fez? No meio da dor, ele começou a semear. Ele começou a abençoar aqueles amigos que estavam julgando ele. E a Bíblia diz que Deus deu a Jó, isso é muito forte, o dobro de tudo que ele possuía. Riquezas, filhas bonitas, filhos bonitos, poder e autoridade na terra. E Jó viveu e morreu em ditosa velhice, cheio da glória, da presença de Deus, da prosperidade do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Isso é o resultado de alguém que semeia. Mais forte, isso é o resultado de alguém que semeia.